Papa diz que a missão cristã é combater a ocupação imperialista do mundo e abuso de poder. Gente, bora lá através do superchat, super stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Hoje a nossa audiência tá mais baixinha, a gente teve aí uma alteração de horário, então eu preciso contar com quem está aqui conosco. Então, bora lá. Quem puder, ajude da melhor forma possível, do jeito que vocês conseguirem. E aqui, durante a missa de Crisma, celebrada na Quinta-feira Santa, o Papa Leão XIV afirmou que a missão cristã deve ser atuar como um contraponto àquilo que chamou de ocupação imperialista do mundo, advertindo que o abuso de poder jamais produz frutos positivos, seja no campo pastoral, social ou político. Na celebração realizada na Basílica de São Pedro, o pontífice destacou que a missão confiada por Deus não pode ser distorcida por ambições de dominação, algo que classificou como completamente estranho ao ensinamento de Jesus Cristo. Segundo ele, a cruz faz parte inseparável dessa missão, ao mesmo tempo que torna o caminho mais difícil e desafiador, também o transforma e liberta. Nesse sentido, afirmou que a lógica de violência frequentemente dominante é desmascarada a partir de dentro quando confrontada pelo verdadeiro espírito cristão. Então, gente, até o Papa aí, que é americano, já está se manifestando contra o imperialismo, tá? A ocupação imperialista do mundo, que é, na verdade, uma realidade. Afinal de contas, nós já vimos o que aconteceu na Venezuela e o que acabou de acontecer na Venezuela. E aí é o que eu quero trazer para vocês, inclusive, que foi o pronunciamento que Trump humilhou a Venezuela e disse que destruiu o Irã, mas a guerra continua. Eu vou colocar aqui a Biazita falando com a gente, acho que é essa aqui da Biazita. É, a Biazita. Então, gente, bora lá através do superchat, do super stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vamos lá, estamos falando de guerra, vamos falar de eleição ainda, bora lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, vou com vocês para a gente tentar diminuir aí um pouco o prejuízo da nossa meta, mas eu preciso que vocês cheguem junto conosco na meta, então eu vou colocando aqui quanto ainda falta, faltam R$78 mais uma membresia. Então, bora lá para a gente conversar. Então, né, Núria, essa afirmação do Papa me surpreendeu também. A mim também, vindo dele, né? Porque ele não tinha falado nada ainda tão polêmico e tal. Mas chamou de imperialista na cara dura, né? E ele é americano, tem cadeira para dizer o que tá falando. Vamos lá. Tá dormindo. Eu podia estar vendo uma série de romance, mas eu estava vendo o quê? Eu estava vendo o pronunciamento do Trump. Eu estava vendo o pronunciamento do Napoleão do Hospício Americano, falando das suas bravatas, onde o resumo é: eu venci o Irã, eu acabei com o Irã, mas continuamos na guerra, mas o Irã é mau e olha como eu sou gostoso. Porque resume-se assim. Brincadeiras à parte, o Trump fez um pronunciamento que ele falou o dia inteiro que ia fazer, falando sobre a guerra. E a realidade é que esse pronunciamento ele tinha um sentido, tá? O sentido é: olha, povo americano, vocês estão se dando muito mal porque a gasolina está subindo, o combustível está subindo, mas a culpa é do Irã. Porque, olha, a culpa é do Irã, porque a gente precisou atacar o Irã, porque na nossa cabecinha a gente imaginou que o Irã tinha bomba nuclear para atingir os Estados Unidos. Então a gente foi lá e atingiu o Irã. E aí, por causa disso, vocês estão pagando o combustível mais caro. 2/3 dos americanos querem o fim da guerra com o Irã, independente do governo americano conseguir ou não seus objetivos. O americano não quer essa guerra, o americano não está curtindo isso. Os Estados Unidos está em crise econômica, está em uma recessão técnica, está com problema de desemprego, o combustível está aumentando. E aí o Trump, ao invés de dar uma acalmada na galera, ele resolveu cantar baravata. Só que muita gente achou que ele ia chegar e falar assim: acabamos com a guerra. Só que não dá. Inclusive, antes, né, algumas horas antes desse pronunciamento do Trump, o presidente do Irã soltou uma carta maravilhosa, didática, sabe? Voltada para o público americano, ou seja, com uma retórica para pessoas de quinta, sexta série, porque a gente sabe que o americano é difícil entender as coisas, com todo respeito, gente, vocês precisam estudar história, por exemplo, e geografia, porque eu vi umas coisas meio bizarras por aqui, mas
uma carta didática explicando o que aconteceu com o Irã, que os Estados Unidos atacou. E eu acho que isso deu uma quebrada na narrativa americana de falar ganhamos a guerra. Mas mesmo assim, o Trump continuou dizendo que o Irã está destruído, que ele destruiu a Guarda Revolucionária Iraniana, o que é uma mentira, que o Irã não tem mais mísseis, o que é uma mentira, porque hoje teve ataques fortíssimos contra Israel. Mas aí ele começou a dar uma de gostosão. E aí ele foi falar da Venezuela. E eu acho que essa é a parte mais importante do pronunciamento dele. Todo mundo esperando ele falar do Irã, mas a fala que ele faz da Venezuela é humilhante para a Venezuela, tá? Vou colocar aqui a fala da Venezuela. E aí eu quero também falar para vocês o seguinte. Assim, gente, é tudo que eu li aqui, né? Ela tá esmiuçando tudo o que eu li aqui para vocês, mas é a propaganda de guerra, né? A primeira coisa que... Como é que é? A primeira coisa que se perde numa guerra é a verdade. Porque a gente realmente não sabe qual é o lado que está ganhando, se é que existe um vencedor, né? E a gente sabe que o Irã, se ainda está aí, é porque está extremamente combativo, está com as suas defesas ativas, entendeu? E por isso, justamente, que o Donald Trump vem com essas falácias. Você gostou do Sheikh? Sheikh Hussein Khalilou, né? Sheikh Hussein. Ele é muito bacana, o Sheikh. Que bom que você gostou. Eu adoro também ouvir ele falar. Ele desmistifica a história que as mulheres do Islã são agredidas e são submissas e tal. Ele desmistifica bastante isso. Gente, é muito grave isso aqui que a Biazita vai falar da Venezuela, tá? É muito grave. Vamos lá. Diz que parabenizou os oficiais americanos por, poxa, gente, vocês fizeram uma operação linda lá na Venezuela, sequestraram Maduro, e agora a gente tem a Venezuela. Porque agora a gente, além de nós sermos os maiores produtores de petróleo do mundo, porque os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, agora nós temos a segunda maior reserva de petróleo do mundo, porque o petróleo da Venezuela é nosso. Tirou para, né, a humilhação. E eu acho que qualquer um que ainda acredita que a Venezuela não está na mão dos Estados Unidos pode abandonar essa crença. Eu, desde lá atrás, estou dizendo que houve traição, a Venezuela está na mão dos Estados Unidos. E assim, ele já considera o petróleo venezuelano dele. É isso que ele está dizendo ali. E aí ele ainda mandou assim, a gente não precisa do Oriente Médio, porque a gente tem petróleo. Então, na verdade, se vocês quiserem, vocês podem até comprar petróleo da gente. Quem precisa do Oriente Médio não quer ir lá abrir o Estreito de Hormuz. Ou seja, ele deu uma cutucada na OTAN. Foi um discurso bem desconexo. Essa parte mais importante da Venezuela, eu acho que é mais importante para a galera entender que a Venezuela realmente foi tomada, que a Venezuela realmente está sendo tratada como uma colônia, como um quintal dos Estados Unidos, mas ele não chegou a bravata a dizer que acabou com a guerra, o que chama a atenção, porque ele não acabou, a guerra está rolando muito forte ainda, não se sabe o poder real bélico do Irã, e não caiu regime nenhum, não caiu governo nenhum do Irã, teve uma substituição de pares, porque o Khamenei morreu, mas continua ali funcionando. Então foi um pronunciamento para justificar ao povo americano, né, o povo americano mesmo, que está sem dinheiro, sem emprego, agora sem poder colocar gasolina no seu carro, por que está acontecendo isso? E a culpa é toda do Irã, né? E ele falou umas 20 vezes que, o Irã está destruído, o Irã acabou, o Irã acabou, o Irã acabou. Eu acho que ele acha que se ele jogar para o astral que o Irã acabou, o Irã acabou, o Irã não acabou. Inclusive, eu coloquei lá no meu X a tradução da carta que o presidente do Irã publicou, né, para o povo americano. Eu também, foi aquela que eu li aqui para vocês. Então, aqui o Laszlo falando, Paul Krugman fez um breve artigo no Substack, foi cirúrgico. Donald Trump não tem coragem nem de fugir. Aqui, claramente, não é estratégia. Não tem final de jogo, não tem nada. Exatamente, gente. É um negócio assim, entendeu? Foram lá, deu ruim, agora eles estão tentando fazer o que podem. E aí, o que aconteceu? Eles não... É importante a gente dizer. Eles não esperavam a resistência iraniana, tá? Só que, como a gente já viu o Mohamed Marandi falando, o Irã sempre se preparou para esse tipo de ataque. Então, ainda que eles tenham drones mais frágeis, drones mais fracos, não sei o que e tudo mais, eu ainda acho que eles não só não esperavam, como não tiveram uma estratégia, eles pensaram que fosse ser como na Venezuela,
Só que existe uma troca de tecnologia entre os países daquela região. E eles, querendo ou não, com essa troca de tecnologias e com esses acordos comerciais, eles acabam se fortalecendo muito. E isso fortaleceu muito o Irã, que é um país extremamente assim, embargado, né, financeiramente, tal, justamente por conta das antigas relações aí com as potências do mundo. Mas a gente sabe da importância do sul global, da Rússia e da China, que sim, tem relações fortíssimas com o Irã, devido à rota da seda que passa por aquela região e os acordos de telecomunicações. A China tem um acordo com o Irã de 25 anos, um acordo comercial por troca de petróleo, e existe também um envio de mísseis russos e em troca de drones iranianos, porque a gente está vendo uma guerra por drones, né? Então, eles têm relações comerciais ainda que indiretamente acabaram por fortalecer a resistência iraniana. É bastante importante a gente deixar isso claro por aqui. Gente, agora eu vou ter que descer uma ladeira aqui, porque o Brasil, a gente está, né, em ano eleitoral, então vamos comentar sobre algumas coisas por aqui. O Caiado é muito querido, assim. O Caiado é muito querido, então eu quero trazer para vocês aqui uma senadora que vai trocar o PSD pelo PT após a candidatura de Caiado. Então, a senadora Elisiane Gama anunciou a sua saída do PSD e a filiação ao PT do presidente Lula após a decisão do partido de lançar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato à presidência. A decisão foi formalizada nesta quinta. O PSD decidiu seguir um novo trilho político no país. Eu respeito, mas tenho um pensamento diferente, que é o público no Brasil. Mesmo com todas as garantias recebidas pelo presidente Kassab, decido que meu ciclo no PSD se encerra aqui e eu vou percorrer novos caminhos. Segundo a Folha de São Paulo, nos bastidores, a ida ao PT vinha sendo articulada desde fevereiro. Durante viagem à Ásia, Lula sondou a senadora sobre a possibilidade de mudança partidária. A expectativa é que ela dispute a eleição no Maranhão com apoio direto do presidente. Então, Elisiane Gama, que é uma querida, a gente sempre vê ela se manifestando, né, nas CPMIs, aí, ela é bastante combativa, mas ela anunciou a saída dela, a filiação ao PT, depois que o Ronaldo Caiado foi candidato à presidência, né? Ou seja, uma fada sensata, né, minha gente? E agora, antes da gente falar da importância das eleições esse ano devido ao Senado, gente, Senado, não preciso falar. Quando a gente viu a PL da dosimetria e tudo mais, e tudo aquilo que aconteceu, PL de facção, a gente viu ali a importância, né, do Senado. A gente conseguiu, não só nesse caso, mas toda a articulação que foi feita, como nós fomos passados para trás, de certa forma. A expressão descreve pessoas aqui. A Núria está falando, sempre me lembro do sepulcro caído, metáfora bíblica usada por Jesus. Mateus 27, 23, 27. Refere-se a quem aparenta santidade, justiça ou bondade exterior, mas interiormente está cheio de corrupção, ossos de mortes e podridão. Gostei, hein, Núria? Gostei. Sepulcro caído. Aliás, sepulcro caiado. Eu ia falar sepulcro caído, sepulcro caiado. Ai, que demais! Amei! Sepulcro caiado, achamos. Ele tá na Bíblia, o caiado. Tá na Bíblia, gente. Pronto. Tá na Bíblia. Cada estado tem o Judas que merece, né? Bom, gente, vamos lá. Ó, coloquei a Elisiane Gama aqui para vocês. Agora eu vou descer uma ladeira aqui, mas eu vou precisar da contribuição de todos através do Superchat, do Super Stickers. Estamos já em 2 horas e pouco em live, gente. Olha, é live a dar com pau. Eu quero saber, posso contar com todo mundo que está aqui para mandar R$2, R$3 para a gente reduzir essa meta? R$78, gente, é muito ainda. Então, vamos lá. Estamos aqui 2 horas conversando com vocês, trocando ideias políticas, trocando tudo. Então, bora lá. Vocês sabem que aqui a gente faz esse programa junto.
Então, eu quero contar com vocês para nos ajudar nesse momento de arrecadação. A minha arrecadação esses últimos dias foi bastante baixa, então eu preciso terminar essa semana mais feliz. Vamos lá, gente? Então, bora. Eu vou trazer para vocês aqui. No dia da mentira, o senador Cleitinho usou as redes para negar boatos sobre a sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Vamos lá, vamos ver esta belezinha por aqui. E o pau que rola nas redes sociais não, aqui no mundo político, é que eu não sou candidato a governador. Será que estão falando que eu vou desistir? Será? Aí, ó. Preparado. Realmente não estou preparado para roubar e nem para mentir. Então não caia em mentiras, principalmente hoje, no dia 1º de abril, que é mentira. Quem vai decidir isso aí, primeiro é Deus, depois é o povo. Vamos para cima, tamo junto. Olha, cara, é cada coisa, né? Olha, meu Deus, cara. O Cleitinho, ele não existe. Não é possível, cara. Ele é uma invenção. Ele é uma inteligência artificial. Ele é uma projeção holográfica, o Cleitinho, né, gente? Olha, o pessoal faz um vídeo dançando na frente do Congresso. O ano de eleição é para poucos. E o advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanês, pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições de outubro. Gente, ele, o Lanchos, diga ao povo que lancho, aqui, esse querido, o advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanês, pretende disputar uma vaga candidato na Câmara dos Deputados nas próximas eleições. Filiado ao Republicanos, Milanês deve lançar sua pré-candidatura este sábado. O advogado ficou conhecido ao defender o general Heleno no processo do golpe. Aí aqui, na ocasião, Milanês pediu o adiamento dos depoimentos, alegando precisar mais tempo para se alimentar. Não, gente, a gente precisa relembrar deste momento da nossa república, porque, afinal de contas, é um momento que não é para poucos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!